28 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Vença a incredulidade. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos capítulo 9, versículos 22 a 24. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um pai, de um menino que estava possuído por um demônio. A Bíblia conta que esse demônio pegava o filho desse homem e lançava pensamentos para que ele se jogasse no fogo e para que ele se jogasse na água. E esse pai vivia o tempo todo preocupado, porque o menino já tinha se jogado no fogo e já tinha se jogado na água, e ele tinha que ficar o tempo todo cuidando desse filho para que ele não morresse. A Bíblia conta que ele levou esse filho dele para os discípulos, mas eles não conseguiram expulsar os demônios desse menino. Então chegou o momento em que esse pai estava sem esperança. Ele já estava sem fé. Ele já não conseguia mais acreditar. Ele estava totalmente incrédulo, ou seja, sem crer em mais nada. Até que ele chegou até Jesus e ele contou para Jesus a situação do filho dele. Então, quando ele vai até Jesus, ele chega até Jesus e fala: Se o Senhor pode fazer alguma coisa, então faz. Então Jesus pergunta para ele: Se podes? Como quem diz assim: Você está dizendo para mim se eu posso fazer alguma coisa? Era como se Jesus dissesse: Você está falando com o Filho de Deus. Você está falando com o Filho do Todo-Poderoso. Então Jesus disse para ele: Se você puder acreditar, tudo será possível. Então aquele homem disse: Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus ajudou ele na sua incredulidade porque ele foi humilde. Ele reconheceu, ele disse: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu não consigo mais acreditar. E a mensagem de hoje é sobre a incredulidade. O que é que você não consegue mais crer, não consegue mais ter fé, não consegue mais acreditar que Deus pode fazer? Não há nada que seja impossível para Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é realmente Deus. E quando nós repetimos aqui 3 vezes que Ele é Deus, nós estamos dizendo a você que não há nada que Ele não possa resolver. Mas você precisa chegar até Ele com fé. Você precisa crer que Ele realmente pode ajudar você. Em Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito da fé. E lá diz que é necessário que aquele que chega até Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que têm fé nele. E está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus.
É por isso que esse pai disse: me ajuda na minha incredulidade. Ele estava dizendo: se eu não tiver fé, eu não tenho como receber. E o próprio Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, só é possível se você crê, se você tem fé. E é por isso que a mensagem de hoje, quando você vê aqui na tela, vença a incredulidade, é tão importante. É importante vencer a falta de fé. É importante vencer a incredulidade, porque a incredulidade, a falta de confiança em Deus, se impede de receber a resposta que você espera. Vamos ler aqui o devocional de hoje. Uma vez, o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João para o alto de um monte, e ali eles testemunham um acontecimento extraordinário, a transfiguração do Filho de Deus. Você que não sabe o que é transfiguração, foi o momento em que Jesus estava no alto de um monte com Pedro, Tiago e João, e a Bíblia conta que Deus revelou a glória de Jesus para esses discípulos. Todo o corpo de Jesus se transformou em uma grande luz. E naquele momento a Bíblia conta que os discípulos ficaram impressionados e ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho e eu tenho prazer nele. E a Bíblia conta que eles ouviram a voz dizendo dos céus que ele era o Filho de Deus. Depois que eles tiveram essa experiência, eles desceram do monte. Continuando aqui na leitura. Quando desceram do monte, depararam com o pai clamando por ajuda. Os discípulos que ali estavam não puderam ajudá-lo. Então o homem disse a Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja bem, aquele homem sabia do poder de Deus, sabia que Jesus poderia ajudá-lo, mas duvidou em seu coração. A incredulidade pelas tentativas mal sucedidas foi tamanha que sua certeza de obter sucesso já não era tão grande. Isso também acontece com boa parte das pessoas nos dias atuais. Sabemos que Deus é plenamente capaz de realizar o impossível, mas ainda assim tememos o pior. Talvez o nosso maior desafio hoje seja que o Senhor nos ajude com a nossa incredulidade. Pois quantas vezes ouvimos uma promessa quanto ao poder de Deus, mas os dias vão passando e aquela certeza vai desmoronando como um castelo de areia que fazemos na praia numa manhã de verão. O que fazer então para que a incredulidade não nos impeça de viver os planos de Deus? O melhor conselho que eu posso lhe dar é: alimente a sua fé. Leia e medite nas verdades contidas na palavra de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus e se esforce como se tudo dependesse de você. Viu essa frase? O melhor conselho que eu posso lhe dar é: alimente a sua fé, leia e medite nas verdades contidas na palavra de Deus. Ou seja, quando você lê sempre a palavra de Deus, você vê as histórias dos milagres que Deus fez na vida de tantas pessoas. E você é alimentado pela confiança de que se Deus fez na vida de tantas pessoas, Ele vai fazer na sua vida também. Ore como se tudo dependesse de Deus, ou seja, ore bastante. Ore sempre e se esforce como se tudo dependesse de você. Faça a sua parte também nessa vida, como se tudo dependesse de você. A frase de hoje é: plante a semente do amor em casa e veja florescer em atos de bondade pelo mundo. Então plante a semente do amor na sua casa e veja essa semente florescendo em atos de bondade pelo mundo. Hoje é o dia 59
de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 13. A palavra-chave de hoje é autoridade. Por que a palavra-chave de hoje é autoridade? Porque Deus, ele tem toda a autoridade. Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o universo, ele tem o poder de fazer tudo aquilo que você não pode fazer. Então, a palavra-chave de hoje é autoridade, para nos lembrar: você não acredita num Deus de barro, de pedra, de pau, que é limitado, que só responde de manhã ou só responde de noite. Você tem um Deus que criou o dia. Quando o sol amanhece, é pelo poder dele que amanhece. Quando o sol se põe e aparecem a lua e as estrelas, é pelo poder dele que elas aparecem. Quando a madrugada chega, Deus está no meio da madrugada. Quando os problemas aparecem na sua frente, Deus está na sua frente. Então, tenha sempre fé nele. Tenha fé, tenha confiança, creia nele. Vença a incredulidade. Esse pai desse menino já não acreditava mais, porque várias vezes ele tinha tentado resolver o problema sem solução. E ele tinha chegado até os discípulos de Jesus e também não tinha encontrado solução. Mas ele foi até Jesus e Jesus trouxe a solução. Quem sabe você já conversou do seu problema com muitas pessoas, até com pessoas da igreja, até com pastores, e não resolveram o seu problema. Mas hoje eu faço um convite a você. Ao invés de você depender de alguém para orar por você, vá você mesmo, você mesma, até Deus. Diga: Deus, agora é com o Senhor. Já conversei com o pastor A, com o pastor B, já falei com um monte de gente e não resolveu. Agora é com o Senhor. É só o Senhor para dar a resposta para o meu problema. Deus, ele tem a solução. Deus, ele tem a resposta. E quem sabe Deus está esperando justamente esse passo seu. Que você mesmo, que você mesma vá até ele e conheça um novo nível de relacionamento com ele que ele quer mostrar a você. Porque, quem sabe até aqui, você ficou dependente da oração dos outros, mas Deus quer agora que você mesmo, que você mesma veja o poder dele de maneira direta na sua vida. Agora vamos fazer a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 13. Verso 1. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. 2. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. 3. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. 4. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. 5. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. 6. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. 7. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. 8. Um dia Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. 9. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. 10. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era, sim,
antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. 12. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma. 13. Onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. 14. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. 15. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. 16. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. 17. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. 18. Assim, Abraão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali, Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Essa é a leitura bíblica de Gênesis capítulo 13 e nos mostra o momento em que houve a separação entre Abrão e Ló. A Bíblia conta, como nós lemos, que os dois cresceram muito. Ló era sobrinho de Abrão. Eles eram parentes muito chegados. E eles tiveram um grande crescimento quando eles estavam na terra do Egito. Eles saíram do Egito, foram para essas terras onde eles estavam e começou a existir briga dentro da família. E Abraão decidiu que era o tempo de se separar. Talvez você esteja seguindo com pessoas que já deveriam ter saído da sua vida. Quem sabe você está em projetos, em negócios, em relacionamentos com grupos de trabalho que já passou a fase de você aprender com essas pessoas. Ló ficou um tempo com Abraão e era um tempo em que eles estavam se ajudando mutuamente. Quando eles saíram das terras deles para peregrinarem, eles contavam um com a ajuda do outro. Mas no caminho, eles cresceram tanto que já não existia mais motivos para andarem juntos. E muitas vezes você precisa dar um basta e encerrar ciclos na sua vida. Pense, hoje é o último dia de fevereiro. Hoje é dia 28 de fevereiro. Nós vamos começar um novo mês e muitas pessoas só começam o ano efetivamente agora, a partir de março. Pense a respeito das suas relações, dos seus negócios. Talvez é tempo de você deixar ciclos passados e retomar a sua caminhada num novo projeto, num novo plano. Deus aqui disse para Abrão: agora que você terminou tudo com Ló, eu vou trazer algo novo a você. Olhe ao seu redor, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo eu vou dar a você nesse espaço. Veja que Deus colocou Abrão num novo lugar e disse para ele olhar em volta, que ele daria para ele aquela terra e para os seus descendentes. Isso fala sobre posicionamento. Abraão se posicionou de forma correta, deixando para trás o seu parente, que ele precisava deixar para trás, e se posicionando no lugar em que ele precisava estar para receber as bênçãos de Deus. Nós lemos na mensagem de hoje sobre o pai que ficou tentando resolver o problema do filho dele em muitos lugares, até que ele chegou até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, Jesus disse: o que é impossível, sou eu que faço. E ele curou o filho daquele pai. Então, posicione-se. Veja, primeiramente, quem precisa ser deixado para trás, porque o ciclo já passou, e
posicione-se, colocando toda a sua vida diante de Deus, porque esse seu posicionamento certo, colocando a sua vida diante do próprio Deus, é que vai trazer o impossível para a sua vida e o milagre da multiplicação, do desenvolvimento, do crescimento que você busca. E agora faço um convite a você, colocando na tela uma oração para você confessar a Jesus. Quem sabe você vem lutando com vários desafios e problemas até aqui e não chegou até Ele. Mas agora é hora de você entregar a sua vida completamente a Ele. Essa oração de confissão é uma oração em que você confessa que você quer entregar a sua vida totalmente para Deus. E a Bíblia fala que nós só podemos chegar até Deus quando aceitamos a Jesus. Aceitar a Jesus significa aceitar que você carrega pecados e que quando você recebe Jesus, os seus pecados são perdoados. Aceitar a Jesus quer dizer que você quer receber o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando na sua vida. E aceitar a Jesus significa que você quer morar no céu, que você quer que Ele escreva o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, com o nome dos que receberam Jesus e que mostra que no dia do julgamento final você é um dos filhos de Deus que vai entrar diretamente nos céus. Ligue o seu pensamento com Deus agora. Creia que Jesus é o Filho de Deus e faça essa oração comigo agora. Declare em oração a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2: Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3: Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você recebeu a Jesus fazendo essa oração, seus pecados foram perdoados. Você recebeu o Espírito Santo para te guiar até o céu. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Se você partir em qualquer momento agora, você tem um lugar no céu, desde que você siga toda a sua vida sempre no caminho dele. A oração é feita em nome de Jesus, porque Jesus está vivo à direita de Deus, recebendo todas as orações e intercedendo por todos que estão com ele junto ao Pai. E o amém significa que assim seja. Agora, se você tem algum santo, alguma imagem, algum amuleto na sua casa, coloque em um pacote fora da sua casa, porque dentro de você mora Deus. O Espírito Santo está na sua vida e ele é o próprio Deus em você. Então, na sua casa agora, a presença de Deus já está com você. Apresente a sua família a Deus e procure uma igreja em que pregue que só Jesus merece toda a honra e glória e exaltação. Ore somente para Jesus e participe das reuniões de estudos bíblicos, para que você conheça as histórias dos homens de Deus e tenha sua fé renovada e fortalecida constantemente. Participe dos cultos de oração. Muitas pessoas não vão nesse culto porque acham difícil de orar, mas orar deve ser algo fácil, porque orar quer dizer falar com Deus, conversar com Ele. Fale com Ele a respeito de tudo que você tem passado e enfrentado. Ele vai ouvir você e vai dar a resposta a você. Assim como o Pai, quando foi até Jesus, recebeu a cura do seu filho, Jesus tem a resposta que você precisa. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje. Honramos ao Senhor, porque o Senhor esteve conosco ao longo desse mês. Até aqui, o Senhor tem estado conosco, derramando sabedoria, iluminação, a tua presença,
os teus milagres, a sua força, a sua graça e pedimos que o Senhor venha abençoar o mês que vem chegando, que é o mês que muitas pessoas consideram que é o mês em que o ano começa de fato. Te agradecemos porque o Senhor nos acompanhou até esse final desses 2 primeiros meses e pedimos que o Senhor nos dê sempre a sua reta direção para seguirmos na tua luz. Faz milagres na vida dos que estão posicionados e aqueles que estão fora de posição, que eles agora, pela mensagem de hoje, se posicionem diante do Senhor e sejam guiados pelo Teu Espírito Santo para o lugar correto em que devem estar, para que possam receber as respostas que estão clamando e pedindo. Peço que o Senhor agora livre os que estão cativos, presos em correntes no pecado. Que o Senhor quebre as amarras do diabo, como esse filho desse homem, que ele se jogava no fogo e se jogava na água. Ele estava acorrentado por Satanás. Meu Pai, eu peço que o Senhor agora liberte, quebre as algemas e as correntes e as cadeias do diabo contra os teus filhos e as tuas filhas e que a tua luz resplandeça e a libertação ocorra poderosamente, de forma sobrenatural, para que possam andar na tua luz e testemunhar do teu poder, da tua grandeza e da tua misericórdia, da tua bondade, da tua fidelidade. Faz assim para todos os que esperam e confiam em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém.